Bom dia, irmã, bom dia, irmão. Quero deixar uma palavra aqui para vocês. A cada manhã, a cada dia que a gente acorda, a cada noite que a gente dorme, a cada tarde que a gente passa, Deus sempre está com a gente. Não é isso, irmã? Não é isso, irmão? Então, eu quero deixar essa mensagem, essa palavra para você. O amanhecer é a parte mais bonita do nosso dia, onde Deus fica vigiando e cuidando da gente enquanto a gente dorme, passa maior tempo na cama. É o momento em que Deus nos diz: levanta-te, tem um novo dia para você. Vai à luta sem medo, pois estou contigo. Olha que palavra forte. Então, irmãos e irmãs, temos que acreditar que Deus sempre nos vigia, sempre está cuidando da gente e devemos sempre confiar nele de todo o nosso coração, né? Tem uma palavra aqui que está em Salmos, versículo 40, que eu quero passar para vocês. Deixa eu pegar aqui direitinho, já passo. Se você puder acompanhar, irmão, se você tiver Bíblia aí ou tiver Bíblia no seu celular, você pode acompanhar, tá? Então vamos ver o que diz na palavra de Salmos, capítulo 40, versículo do 1 ao 3. E diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e afirmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Olha que palavra linda, irmão. É coisas maravilhosas que a gente passa, escuta, quando a gente pensa em Deus e acredita que Ele pode fazer tudo por nós. Porque Deus fala, né? Lá está escrito, né? Nas Escrituras. Eu quero compartilhar com você também. Quando a gente confia no Senhor e a gente entrega-se totalmente para Deus e falando: o Senhor é meu Salvador, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza. Quando a gente conversa com o Senhor com nossa sinceridade, com nosso coração, Deus ouve a gente, irmãos. Deus escuta a gente. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que agradecer, a gente tem que viver a vida como Jesus nos ensina, como Jesus sempre falou, como está escrito nas Escrituras. É assim que devemos viver a vida, procurando o nosso caminho, sempre se afirmar com Jesus, para que no dia que Ele voltar, a gente possa ir embora com Ele. E quando Jesus vem, irmãos e irmãs, diz nas Escrituras que ele vai vir, que o Filho do Homem vai vir sobre as nuvens com a glória, cercado de anjos para nos salvar, e vai vir defender a nós, vai vir nos resgatar. Então, por isso que devemos sempre procurar fazer o correto, o certo, e fugir do pecado, fugir da tentação. Às vezes você deve estar se perguntando: mas é difícil, irmão, é difícil, missionário, é difícil fugir do pecado. Mas está escrito lá na palavra de Deus: quanto mais a gente foge do pecado, o diabo foge da gente. Então a gente devemos se agarrar na palavra de Deus
devemos procurar sempre estar em santidade. Às vezes você deve estar se perguntando: mas missionário, eu não consigo fugir do pecado. O pecado é muito difícil de lidar com ele. Então você faça o seguinte: toda vez que você vê que o diabo vem tentar sua vida, você ora. Se você vê que você não consegue orar naquele momento, fala em pensamento: Jesus, ó Senhor Deus, me livrai dessa tentação, pois eu quero me livrar dela, Senhor. Eu quero fugir dessa tentação para me manter em santidade na Tua palavra. E Deus, irmão, Ele vai ouvir. Pode ter certeza, onde você estiver, o que estiver acontecendo ao redor seu, Deus vai intervir por você. Deus vai proteger você naquele momento, naquele exato momento. Irmãs e irmãos, não sei o que estou dizendo não, é a palavra do Senhor que está dizendo, é o Senhor que está dizendo para você, que Ele quer que você veja onde você está errando, que Ele quer que você se corrija, para que Ele salve você, certo? Eu lembro das palavras que Jesus fala desse jeito: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Vocês ouviu? Tenho a certeza que Deus nos ouve. Ou seja, Deus ouve a sua oração, Deus ouve você quando você está chorando. Deus vê tudo o que está acontecendo. Deus sabe do seu coração antes de mesmo você pedir, né? Aí tem mais uma palavra também que fala assim: assim sabemos que Ele nos ouve quando lhes pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Então, ou seja, tudo que a gente pede com coração humilde, com a sinceridade e com desejo que a gente quer fazer o bem, com o pedido que a gente quer que Deus realize, Ele vai fazer para você, irmão. Ele vai fazer para você, irmão. Por isso que devemos andar sempre no caminho do Senhor, porque Ele fala: é a certeza da vida eterna. Quanto mais a gente anda em santidade com o Senhor, a gente foge do pecado, a gente foge das tentações, mas a gente tem a certeza da vida eterna, que é a nossa salvação, que quando Jesus vir, Ele vai nos salvar. Às vezes você está passando por dificuldades na sua casa, às vezes você está brigado com seu irmão ou com a sua irmã. Então pare com isso, levante a sua cabeça, peça perdão para sua irmã, peça perdão para o seu irmão, certo? Porque na palavra de Deus fala: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus. Ou seja, Deus pede para que a gente ora por ele. A gente tem que orar pelo seu irmão, tem que orar pela sua irmã, tem que orar pela sua casa, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo vizinho, até pelo aquele vizinho lá que fica cuidando da sua vida. Você tem que orar por ele. Aqueles que te perseguem, você tem que falar: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eles estão me perseguindo, eles estão me criticando, eles estão fazendo isso com a minha vida. Mas Deus, Ele vai estar lá para defender você. Por isso que Ele pede que a gente devemos orar e vigiai. Lá na Bíblia também está escrito assim: e Ele dará vida a essa pessoa. Isso, no acaso de pecado que não trazem a morte, mas não pecado que traz a morte, eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Devemos fugir do pecado, irmãos. Devemos fugir do pecado, irmãos.
A vida nos ensina. A palavra está aí, as escrituras estão aí. Não é eu que estou dizendo, não. É a palavra. É a palavra de Deus. É as escrituras. Por isso que devemos, quando a gente não está fazendo nada, às vezes eu sei que você quer assistir uma televisão, você quer assistir um filme, eu sei que você trabalhou a semana inteira, eu sei que você chegou cansado, eu sei que você trabalha muito e o seu serviço é estressante. Irmãos e irmãs, mas a gente tem que parar para pensar. Quando que foi aquele dia que eu me dediquei ao Senhor? Quando que foi que eu agradeci a Deus pelo meu alimento em casa, pela minha fatura que paguei, pela prestação do carro que consegui comprar, pela prestação do meu imóvel, da minha casa que consegui ter e realizar o meu sonho da casa própria. Então, são coisas que a gente deve olhar através do espelho. Quer ver? Pega um espelho agora na sua casa aí e faça assim. Vá de frente com ele e fala: Senhor meu Deus, eu me vejo como uma pessoa que fazia tudo pela minha vontade, mas o irmão missionário está falando que devemos nos corrigir, e é verdade, a sua palavra fala isso, Deus. Então, a partir de hoje, você olhando aí no espelho, você vai falar o seguinte: Deus, se você me ouve, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha família para o Senhor, eu entrego o meu carro, eu entrego a minha casa, eu entrego tudo que tenho, tudo que me pertence, agora pertence ao Senhor, até a minha vida. Eu aceito o Senhor como o meu único Salvador, exclusivo e eterno, da minha vida inteira, a minha eternidade inteira é do Senhor, somente do Senhor. E eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor ouva minhas orações, escute quando eu precisar conversar com o Senhor. É isso que você tem que falar, é isso que você tem que buscar todos os dias. Ah, irmão missionário, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Às vezes você chega cansado, você toma um banho, relaxa e você vai deitar. E por você deitar, às vezes você fala: vou assistir um filme. Esse tempinho só de intervalo que você vai assistir o filme, não é que é proibido não, tô dizendo que você tem que largar o filme, largar a televisão, largar as coisas, não. Mas 10 minutinhos, você ouvindo, ou você vendo, ou você lendo a palavra do Senhor, ou você indo numa igreja, você vai se sentir muito bem e Deus vai renovar a sua fé. E quando você perceber, você vai indo. Quando você olhar lá para frente, você fala: nossa, eu não conseguia nem 10 minutos hoje lendo a palavra, e hoje eu fico 1 hora, e hoje eu vou na igreja, eu fico 4 horas na igreja no culto, e eu me sinto tão bem, e eu me sinto renovado, e eu me sinto encorajado, e eu tenho uma fé e uma paz tão grande, e nada vai me abalar. Então é isso, irmãs, irmãos, que eu quero passar para vocês. Tem uma escritura aqui também que fala, eu vou pegar aqui e vou passar para vocês. E vamos ver o que diz lá, Tiago 4, do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e contentas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a luta e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, aqui fala que quando pedimos, a gente pede para fluir, para nosso benefício próprio. Mas se você começar a buscar o Senhor,
e falar: Deus, limpa meu coração, me dá a palavra, me dá sabedoria, me mostra o caminho certo, Pai, para mim seguir. E eu garanto para você que quando você for pedir, você vai estar pedindo pelo motivo certo, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai estar sendo guiado por Jesus. E depois dali, tudo que vocês pedirem, vocês vão receber. Que tem uma palavra que fala assim, vamos ver o que está dizendo. Se você tiver Bíblia, pode acompanhar aí, tá bom? Está em João 15:16. Não me escolhiste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos-lo concederá. Quero que você entenda que não sou eu que estou falando, não. É as Escrituras, é a palavra de Deus. É ela que está falando para você. É ela que está querendo mostrar o entendimento no seu coração. Que tem lá em João também, está dizendo assim, em João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Tem mais uma passagem que eu quero compartilhar com vocês. Vai estar lá em João 5:14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí eu pego e falo para você de novo. Vai estar em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Jesus fala que quando você pedir, você vai receber. Que seja no motivo justo, por motivos corretos, e Deus vê que não vai desviar você dele, ele vai conceder o seu desejo. E às vezes a resposta pode ser não, como às vezes a resposta pode ser sim. Mas Jesus, ele quer o bem da gente. Ele só quer nos amar, só quer nos ensinar, e ele quer nos salvar. Por isso que devemos entregar a nossa vida para Jesus. E se você não entregou agora, você vai entregar agora. Agora você vai se ajoelhar aí onde você está. Se está do lado da TV, se está com o celular na mão, se ajoelha aí. Se estiver na sua casa, entra no quarto, fecha a porta e ora em teu Pai secreto, que lá ele vai te ouvir. Porque quando você fecha a porta e ora para ele, o seu Pai que está em secreto, ele ouve todas as suas orações. Ore. Se for preciso, jejue, mas faça o jejum correto. Não faça jejum pedindo as coisas. Não faça jejum prometendo coisas. Faça o jejum para Deus. Faça de coração para o Senhor. Não precisa pedir as coisas, que Ele já conhece todos nós. Ele sabe o que passa na nossa cabeça e Ele entende o nosso coração. Então Ele já sabe do que a gente precisa. Por isso, quando entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos em secreto, e lá o Pai que está em secreto ouve as nossas orações, Ele vai nos atender. Tem uma palavra também, uma passagem que fica lá em Isaías 1, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 15 ao 17. E esse versículo serve para tudo. Não só para
para o que vai dizer na palavra, mas ele serve para tudo. Que tudo que a gente faz com amor, Deus nos atende. E tudo que a gente faz pensando nos outros, fazendo o que a gente pode fazer pelos outros, ajudar os outros, ter amor com as pessoas, amar nossos irmãos, amar nossas irmãs. Devemos ter amor no coração. É isso que Jesus fala, é isso que Jesus quer. E eu vou ler a palavra para você, que lá em Isaías 1, 15 e 17 fala assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, remova suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. O que Jesus está nos ensinando nessa palavra? Por que ele fala, pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem? Então, às vezes, o que é o mal? O mal é uma coisinha simples, quer ver? Vou dar um exemplo. Tem muito crente hoje que vai na igreja, aí tá lá, ouvindo a palavra, tá se dedicando a Deus, e tá com o coração bem feliz, e tá deixando o Espírito Santo entrar e tomar conta de você. Mas quando você volta para casa, uma coisinha só que o seu irmão deixou de fazer para você, ou você ficou prometendo para ele e você não cumpriu, gera uma discussãozinha ali, gera uma briguinha, gera uma ofensa. Às vezes você fala pro seu irmão: eu não vou fazer isso. Aí sua irmã fala: você falou que ia fazer isso e não fez. Então isso, irmão, isso não é estar em Jesus. Isso é totalmente errado. Estar em Jesus é amar o seu irmão como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amais vós, amais aos outros como Jesus amou a vós. Então esse é o lema, esse é o segmento da palavra. Isso é ter uma vida com Cristo. Então é isso que a gente devemos buscar. Às vezes a gente tem uma briga com a mãe, uma briga com o pai, e lá nas escrituras também Jesus fala: honrai o seu pai e honrar a sua mãe. Por quê? O que significa a palavra honrar? Honrar é obedecer, é você ser obediente à mãe. Às vezes eu sei como que é, às vezes você passa por algumas coisas difíceis, e às vezes sua mãe fala para você fazer uma coisa e você quer fazer outra, mas o conselho de mãe, o conselho de pai sempre está certo. Eu mesmo às vezes eu sou assim, mas eu me arrependo quando eu vejo que eu cometi um erro. Isso me dói por dentro. Aí eu falo: mãe, desculpa, mãe, desculpa, pai, é isso, eu errei. Isso é conhecer, isso é andar com Jesus, é conhecer que você errou e pedir perdão. Mas o meu irmão ele tá errado e eu tô certo. Mas mesmo assim, peça perdão, ore por ele, peça para que Jesus mude o coração dele, o coração dela. É isso, irmãos, o que fala na palavra. Pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Lave-se, limpe-se, removam suas más obras para longe da minha vista. É isso que está falando na palavra. Não é só briga, pessoas que matam, roubam, essas coisas. Não é. Tudo, essa palavra se refere a tudo. Então andar com Cristo é você ir para a igreja, é você agradecer, é você não murmurar, é você chegar na sua casa e estar de bem com a sua família, com seu irmão, é você ter paz no seu lar e paz com as pessoas. Mas missionário, a minha vida é complicada, não é assim fácil não. Nós sabemos que nossas vidas não é fácil, porque a gente vive num mundo que é complicado de viver. Eu entendo disso, é complicado de viver. Às vezes eu mesmo passo por essas provações. Às vezes eu tô andando na rua, aí eu tô lá
conversando com Deus. Deus, me abençoa, Pai, me abençoa para que eu possa ajudar muita gente. Me abençoa, Pai, para que eu possa levar e ganhar almas para o Senhor. Me abençoe, Pai, me dê a direção, me dê o caminho certo para a obra que o Senhor quer que eu faça. E eu farei, em Teu nome, eu honrarei. E eu fico assim, às vezes, conversando com Deus, eu fico falando, eu fico fazendo, e as coisas vai fluindo, e aquela paz toma conta de mim. Aí, às vezes, o Satanás fala, eu vou colocar, deixa eu ver. Esse moço, ele é de aplicativo, então eu vou colocar uma moça no caminho dele, que vai estar bem de sainha, vai estar de sainhas, bem sainha, bem pequenininha, vai estar de topzinho e vai entrar no carro dele e eu vou ganhar ele e vou tirar ele de Jesus. Mas é onde a gente tem que se manter firme e falar, Deus, repreenda isso, Pai, me ajuda, Senhor, para me cumprir o meu trabalho, mas com a minha mente e meu coração no Senhor, e me desvie de todos os meus olhares e maus caminhos, Pai, para que eu não possa pecar perante a Ti, Pai. Senhor, me proteja, me dê direção, Pai, para que a minha santidade continue firme, a minha caminhada continue com o Senhor, e que eu não desvie. Mas, Pai, eu sou falho, eu sou pecador, Senhor. A carne é fraca, nós somos falhos, mas o Senhor diz que quanto mais buscamos o Senhor livra nós. Então, Pai, eu te peço, me livra disso. Não é fácil? Não é, mas é assim que é a minha vida todo dia. Às vezes eu viro a esquina com o carro para buscar um passageiro, tem uma menina ali, aquelas roupinhas indo para academia, bem apertadinho, tal. Mas é isso que eu falo para vocês. A gente deve vigiar, como Jesus fala, vigiai, porque o inimigo está como um leão, rodeando a gente, querendo que a gente peque, querendo levar a gente para o abismo. É isso que a gente tem que fazer, irmãos e irmãs. Devemos vigiar, devemos nos cuidar, devemos ver e compreender que a palavra de Deus é o caminho que a gente tem que seguir. Aí você fala, missionário, mas acontece tudo isso com o Senhor e o Senhor ainda continua firme e forte? Graças a Deus, sim. Eu tinha um vício muito feio, e Deus tirou esse vício meu. Deus me curou. Hoje eu não tenho mais vontade daquele vício que eu tinha. Nossa, hoje, se eu falar para vocês que eu entreguei a minha vida para Jesus, entreguei completamente, de corpo e alma. E eu escrevi no meu próprio caderno, comprei um caderno e escrevi, Jesus, se o Senhor me permitir, se for da tua vontade eu casar de novo, que seja assim, assim, assim a minha mulher, que seja assim, assim. Ela tem que ter o conhecimento da palavra e saber o certo do errado, e que ela tenha olhos só para o Senhor, e aí ela agradando o Senhor, ela agradará a mim. Mas aí você fala, ai missionário, mas isso que você está querendo é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Para nós é impossível, mas para Deus não é. Então tudo que a gente faz ou pede para Deus tem que ser nos motivos certos, para que Deus possa fazer isso para a gente. E eu falo para vocês que o pecado rodeia todos nós. O pecado, ele está aí, fora. Como a gente consegue fugir do pecado? E correr para casa, fechar a porta e falar, agora eu não vou sair mais não. Agora eu estou protegido. Estou protegido em casa. Quero ver o pecado me alcançar aqui. Aí você tá lá assistindo televisão. Aí você tá assistindo o Big Brother lá, aquele canal lá da Globo que o pessoal gosta. Aí você tá assistindo o Big Brother, aí tá lá um monte de gente fazendo fofoca um do outro, brigando, discutindo, com roupas indecentes, e pessoas uma tendo inveja da outra. Aí é onde você tá pecando e você não vê. Ah, irmão, missionário, então eu tenho que me afastar da televisão? Não, tem tantos canais que você pode procurar coisas
que fala de Deus, a palavra de Deus. Ah, mas eu não queria só assistir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Eu queria, sei lá, sair com a minha família, vá em lugares próprios para a família, para coisas onde você quer ter uma comunhão com Deus. Então você tem que procurar lugares que sejam agradáveis a Deus. Você tem que se perguntar: Jesus Cristo entraria nesse lugar? Jesus Cristo ele ia assistir televisão? Ah, Jesus Cristo, ele ia comer esse negócio aqui? Então essas coisas, irmãos e irmãs, é a gente que devemos fazer as escolhas, porque Deus deu o livre-arbítrio para a gente poder escolher. Então a salvação é por cada um, depende de cada um da gente. Às vezes você fala: nossa, missionário, mas o que você está falando parece ser muito simples para cumprir. Não é simples não. Mas se você procurar que seja 10 minutinhos do seu tempo e buscar sempre a palavra de Deus, na internet mesmo, você pode colocar aí: eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero uma palavra da Bíblia. Na hora aparece aí para você várias. Você pode pegar uma e ler, e meditar, e estudar ela, querer entender ela. Aí Jesus, o Deus, como olha e vê a gente sempre, quando você fechar e quando você entrar no seu quarto, fechar a porta e fizer a sua oração, aí Deus vai ouvir. Deus vai falar: realmente, ele está me buscando e está evitando as coisas desse mundo. Não é fácil, mas dá para fazer. Só basta a gente querer. Por quê? Quando a gente fala assim: vou comprar um negócio ali no shopping, você vai no shopping e compra, não é? Eu vou chegar em casa e vou assistir um filme. Você vai lá, chega na sua casa, toma um banho, deita e assiste filme, né? Eu vou no shopping assistir um cinema. Você consegue ir no shopping assistir cinema. Eu vou andar de carro, vou passear com a minha família. Você consegue passear com a sua família. Mas você já parou para pensar que tudo isso que você faz, Deus está te guiando? Deus está te protegendo? Às vezes você passou por alguma coisa difícil e você evitou. Você já parou para pensar que Deus pode ter colocado a mão ali por você? A mão para te proteger? Então é isso, irmãs, que devemos seguir o Evangelho, seguir a palavra de Deus e pregar aí para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, orar por aqueles que nos perseguem, que nos desejam mal. Devemos orar por eles. Devemos buscar a paz no nosso interior. Missionário, mas outro dia eu estava indo para a igreja e eu cheguei em casa, o meu irmão falou assim: tu foi para a igreja? Aí eu falei: fui para a igreja buscar Jesus, fui buscar a palavra de Deus para acalmar minha alma, e hoje eu cheguei em casa e quero falar com você, minha irmã, quero falar com você, meu irmão, me perdoe, me desculpe, porque eu estou no caminho errado, eu quero voltar a minha vida só para Deus. Então eu decidi hoje entregar minha vida para Jesus, e daqui em diante é Jesus que vai me dar a direção do meu caminho. Aí o seu irmão fala assim: mas Jesus, eu gosto de Jesus, não precisa ir para a igreja não. Aí ele fala isso para você. Aí você fala o que para ele? Quer ir para a igreja? Não vai. Não é assim que a gente devemos falar. Devemos falar assim: irmão, eu tenho uma paz tão boa, eu tenho uns pensamentos tão bons que Deus me deu, e eu me sinto tão bem. Nossa, se você for, a sua vida vai ser mudada também, viu, irmão? Aí seu irmão fala: eu gosto de Deus, mas eu prefiro fazer essas coisas assim. Aí você vê o seu irmão mentindo lá. Às vezes ele tá no telefone falando com a namorada dele, por exemplo: tudo bom, nós vamos no shopping e tal. Aí a namorada dele pergunta lá no telefone: você tá onde? Você já saiu da sua casa? Aí ele fala: já saí. E ele tá lá na casa dele. É onde que a gente devemos entrar e falar assim: rapidinho, desliga o telefone. Aí assim que ele desligar o telefone, você fala:
Não minta não, irmão. Procure fazer o certo. Esqueça o errado. Mas uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, coisinha assim não quer dizer nada não. Quer dizer sim, irmão. Uma mentira só faz a gente cair no abismo, faz a gente pecar contra Deus, faz a gente não ser uma pessoa agradável aos olhos de Deus. Uma mentirinha só, às vezes você faz e fala, e essa mentirinha vai aumentando, até que ela vira uma bola de neve e explode. Buf! Aí que acontece? Você acaba se perdendo. Aí quando Jesus vir buscar todos os escolhidos, aqueles que são fiel, aqueles que não mentem, não matam, não roubam, não pecam. É claro que não vai ter nenhum santo, mas Deus vai buscar todos eles, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se arrependem. E é isso, irmão, que eu quero. Eu quero que o Senhor ou você possa se arrepender, possa conhecer Jesus como eu conheço. Hoje eu não, graças a Deus, não consigo mais mentir, não consigo mais desejar nada que era dos outros, e estou vivendo uma vida boa. É isso que a gente deve fazer, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Devemos vigiar e devemos corrigir o caminho certo das pessoas que a gente ama, como nossos irmãos, nossas irmãs, até o vizinho. Você passa pelo vizinho e o vizinho fala assim: eu fui na padaria, eu comprei o pão, mas aquela moça lá, pelo amor do pai, aquela moça lá, nossa, me desagradou. Aí você vai perguntar para ela: por que ela te desagradou? 2 horas para me atender. Aí eu fiquei 2 horas lá, quase xinguei ela. Aí é onde você deve falar: não faça isso não. Devemos orar pelos que nos ofendem, nos faz perder a paciência, que faz nós ter amargura no coração. Devemos orar pela essa pessoa. Devemos pedir para que Deus mude ela. E devemos nos corrigir também. Devemos parar de pensar em coisas más e fazer coisas boas, para atrair coisas boas para nós. É isso, irmãos. É isso que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. É isso que eu quis comentar. A palavra de Deus nos ensina. Devemos abrir os olhos para o mundo que a gente vive e devemos conhecer o que é o certo e o que é errado. Devemos deixar Deus nos guiar para o caminho da salvação. Tem um caminho largo, que é o da perdição, onde a pessoa entra e cai no abismo. E tem um caminho estreito, onde você passa muitas provações, mas Deus está contigo em cada uma delas, e você vai receber o seu galardão, a sua vitória. E Deus nunca vai te abandonar, porque você está ali no caminho estreito, fiel. Eu errei agora, mas vou pedir: Deus, me desculpa, eu errei, eu acabei pecando, desculpa, eu sou falho, Pai. E Deus pode ter certeza que Ele vai te perdoar, porque Ele viu que você errou e admitiu o seu erro ali, naquele exato momento. Pode ser em pensamento mesmo, irmão. Pode ser numa oração. Pode ser em voz alta. Entendeu? Tudo que você fizer ao benefício de buscar Deus com amor, voltado para Deus, com seu coração humilde, que pedindo para Deus guiar você, pode ter certeza, irmão e irmã, Deus vai vir. Quando vir, Ele vai salvar você, Ele vai levar você, e nós vamos estar em um lugar onde não vamos sentir dor, não vamos ter choro e amargura, nada disso mais. Vamos só ter tarefas, algumas tarefinhas para a gente fazer, mas vamos estar sempre vivendo com Deus. Que maravilha, com Deus, no corpo imortal. Então é isso, irmãos, que eu desejo, e eu queria compartilhar com vocês, que vocês possam abrir os olhos, porque não é tarde. Não é tarde. Tem uma palavra que fala que às vezes quando
a pessoa tá fazendo tudo do mundo e tudo tá dando certo, é porque o diabo, o diabo deixa a porta lá, a porta, vamos falar assim, a porta da cela tá aberta, e o diabo deixa você viver, e o diabo deixa nos viver a vida como queremos, para que não corremos e nem busquemos a Deus. Mas quando essa porta, a cela se fecha, aí já é tarde. Aí não adianta chorar, não adianta querer jejuar, não adianta orar, não adianta falar: Jesus, eu te amo. Aí já é tarde, porque você já não está mais nesse mundo, porque você já não consegue seguir o ensinamento mais de Deus, porque você morreu, acabou. O que você tinha ali para fazer naquele exato momento, você procurou fazer outras coisas, você não quis fazer o certo. Então é por isso, irmãos e irmãs, vigiai. Deus fala: vigiai, devemos buscar e vigiar, tá bom? E eu compartilhei isso com vocês porque eu quero que vocês sejam salvos, todos vocês, e eu amo todos vocês. Amo vocês, eu nunca vi vocês, e tem alguns que eu nem conheço, mas todos vocês são meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos. Então vocês são como uma família para mim, e eu quero levar a palavra do Senhor para vocês todo dia, para que vocês possam estar ouvindo, se alimentando da palavra e buscando Deus, e largando desse mundo para viver uma vida com Deus. E quando Jesus vir buscar nós, aí você pode ter certeza, tudo isso vai passar, essa terra e esse céu, e a gente vai viver na nova Jerusalém. Amém? Obrigado, Deus te guarde e acompanhe. Amém.